queridos alunos, seguindo nossa jornada de Êxodo, nós vamos entrar para a interpretação. Mas antes de começarmos os nossos passos na interpretação, é muito importante nós entendermos a visão panorâmica do livro. Nós estamos seguindo o livro e a visão panorâmica, um entendimento do geral do livro, nos ajuda muito na nossa interpretação. Nós sempre vamos interpretar um livro, especialmente esses livros de narrativa do Antigo Testamento, entendendo o geral, entendendo o panorâmico, e aí a gente vem para o específico. É difícil fazer ao contrário, pegar um único versículo e tentar ir para o geral. Então nós vamos entender o geral, o panorâmico e vir para o específico. Você vai receber material de apoio no site, você vai ter material de apoio, porque o livro de Êxodo é riquíssimo, tanto em contexto histórico, por causa do Egito. Nós temos muita informação do Egito, há muito contexto histórico que pode se pesquisar e ajudar bastante na interpretação. Então nós vamos fornecer alguns desses materiais para vocês. Então, uma ideia geral do livro, o que seria essa ideia central do livro, que seria para nós o coração do livro. Você já identificou que o livro é uma narrativa, né? O autor está narrando acontecimentos, aquilo que aconteceu, mas o coração do livro eles foram libertos. Nós podemos olhar para o livro e ver a ênfase na libertação do povo do cativeiro. Mas eles foram libertos para alguma coisa. Foram libertos para serem uma nação santa, libertos para a santidade. No capítulo 19, no verso 5, no verso 6, nos mostra um pouco desse propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus ao libertar essa nação? Nos diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus os liberta para serem santos, para serem uma nação de propriedade peculiar dele, salvos para a santidade, libertos para a santidade, né? Salvos do cativeiro do Egito, da opressão do faraó, para serem uma nação santa. Este era o propósito de Deus, essa é a ideia central do livro, é Deus habitando no meio do povo, é uma nação santa. No capítulo 29, versos 45 e 46, tem uma outra referência mostrando este plano de Deus, esse propósito de Deus para a nação. Diz: e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Deus habitando no meio do povo. Esse era o propósito dele. A ideia central, então, deste livro é libertos para serem uma nação santa, libertos para a santidade. É Deus no centro, é Deus que os vai conduzir, queria conduzi-los por todo o deserto, Deus guiando a nação, Deus sendo o centro da nação. Então, Deus liberta seu povo para se tornarem uma nação santa. Esse é o coração do livro. Essa é a ideia central do livro. E a razão, né? Por que será? Qual a motivação, qual a razão do autor em escrever isto? O Espírito Santo o inspirou para escrever este livro, era lembrar o povo que Deus os libertou e Deus os deu mandamento, Deus
conferiu a eles mandamentos e estatutos para serem uma nação santa, para serem essa nação modelo para os outros povos que estavam em volta. Isso vai ficar claro no Pentateuco todo, Deuteronômio, ele vai repetir isto, que era esses mandamentos faria da nação de Israel uma nação modelo para os outros povos. Também era para mostrar, a razão era para mostrar o grande amor de Deus para com a nação, a fidelidade dele em cumprir aquilo que ele prometeu aos patriarcas e libertar a nação do cativeiro do Egito. Era um registro para mostrar às nações, às gerações, o poder de Deus, a forma como ele libertou o povo do Egito, com a mão poderosa, de forma sobrenatural, com mão forte. Esses registros eram para lembrar as gerações futuras da forma como Deus veio e interviu na sorte da nação de Israel e os libertou do cativeiro. Os ouvintes originais, isso ajuda muito a pensar na interpretação. Você já sabe, já identificou quem são os ouvintes originais. O primeiro é essa primeira geração, essa geração que foi testemunha daquilo que Deus fez lá no Egito. Então, eles foram testemunhas desses eventos do poder de Deus e da mão forte. Esses registros eram para lembrar essa geração de como Deus os libertou. E a segunda geração, essa que nasceu no deserto, tem uma boa parte dessa geração que vai entrar na terra, que eles não viram, não foram testemunhas da mão forte de Deus lá no Egito, libertando o povo. Então, para esses, vai ficar um registro de como Deus fez isso. Então, a segunda geração vai ser abençoada com esses registros. E depois, geração após geração, do povo de Israel, e chegando até nós, e nos abençoando nesses dias também.